Você vê assim que esse escândalo do Banco Master parece que nós estamos na lasquinha do iceberg, né? Lembra muito a Lava Jato, ou seja, começou como sendo só um doleiro que de repente começou a desenhar o Rosário. E para mim, Marcelo, Newton, o que está chamando muito atenção é muito além do que a esposa de um juiz do Supremo ser especialista em causas do Supremo. Né, que por si só é complexo, mas é o fato que vendia o serviço. O que chama atenção é o ministro do Supremo, de repente, se sentir tão motivado a chamar tudo para ele, toda a investigação. E aí, Marcelo, o que eu queria que você comentasse é que ele atropelou alguém que dava suporte para as ações do Supremo, que é a Polícia Federal. Até então, a Polícia Federal vinha seguindo de cabeça baixa tudo que vem sendo feito, concordasse ou não, mas em prol aí de um Estado republicano, que a Polícia Federal deveria ser submissa ao Judiciário. Mas parece que agora o Judiciário atropelou a Polícia Federal. E aí eu pergunto para você assim, será que isso vai ter alguma mudança do ponto de vista de relação entre as instituições de Estado, ou daqui a pouquinho acaba tudo e volta tudo normal, Marcelo? Bom, Carlos Eduardo, se a gente estivesse num país sério, essa tua pergunta seria respondida de uma maneira muito mais técnica, muito mais apropriada. A única coisa que eu vou fazer aqui, porque o Brasil não é um país sério, as instituições não são sérias, eu vou fazer ilações aqui, vou tentar pensar mais ou menos próximo daquilo que seria o técnico. Bom, a Polícia Federal, enquanto órgão de polícia judiciária federal, assim como as outras polícias, não tem aquilo que se chama de independência, né, como o Ministério Público, apesar que essa independência também no Brasil em relação a essas instituições é muito mais moeda de troca política, infelizmente, do que qualquer outra coisa. A Polícia Federal, ela, de certa forma, se fiava, pelo menos era o que a gente via, na sua capacidade técnica, nos seus métodos de investigação e, para de alguma forma ganhar aí algum respeito, digamos assim, alguma relevância dentro desse contexto. Agora, por outro lado, acabou mexendo em algo que, em se tratando de servidor público, e aqui com todo respeito ao servidor público, até porque eu sou um, acabou tangenciando aí questões de atribuições e atribuições constitucionais e atribuições próprias da Polícia Federal, e o que se falou em relação a esse caso aí do Supremo e de lacragem aí de provas e inacessibilidade dos presidentes da investigação, no caso do delegado da autoridade policial, é que foram vulneradas, foram atingidas frontalmente essas atribuições da Polícia Federal. E se a Polícia Federal dava algum suporte com o seu aparato tecnológico para fins de investigação, eu acho que nesse ponto pode ser, né, que isso jogue algum holofote nessa situação e a Polícia Federal realmente passe a não tratar dessas investigações, ou pelo menos disponibilizar o seu aparato técnico como vinham fazendo. E antes, enquanto as coisas seguiam de maneira convergente, me parece que algumas dessas autoridades, dos delegados, etc., tinham lá algum interesse, bastando ver que um dos delegados federais que acabou, de certa forma, servindo aos interesses aí, quando houve investigação em desfavor do Bolsonaro, do PL, tudo isso, parece que esse delegado foi alçado a uma posição no exterior, numa embaixada, e aquela velha história caiu para cima. Nessas circunstâncias atuais, fica um pouco mais complicado, porque, na verdade, se tirou aí dos delegados uma atribuição própria, que é a condição dos inquéritos, e do próprio aparato tecnológico da Polícia Federal, e invadindo aí, eventualmente, algum interesse carreirista desses delegados. Então aqui não dá nem para falar de atribuições técnicas, de atribuições próprias. Dá para falar que é aquilo que funciona no Brasil do tal do QI, né? Quem indica, quem é que tem relevância, quem é que tem prevalência, quem é que pode servir um ao outro. Porque parece que foi ruída a corda aí com relação àquilo que a Polícia Federal tinha para servir e para atender os interesses do judiciário. Então, de repente, pode ser que isso, né, aqui só ilação mesmo, e aqui a gente fala tudo de uma maneira abstrata, pode ser que isso surta algum efeito. Tecnicamente, a Polícia Federal nunca teve independência funcional, não poderia fazer nada, mas ela é um órgão vinculado ao Poder Executivo, não ao Poder Judiciário, e deveria ter alguma interferência mais significativa no inquérito. Então, talvez aí só troca de interesses e que isso, de repente, interfira nesse caso aí em específico. Larga Deus,